Olá, pessoal, futuro PRF, melhor dizendo, né? Gente, vai cair na prova da Polícia Rodoviária dicas pontuais que eu trouxe para você hoje, que assista ao vídeo até o final, vai te fazer muito bem. Bom, meu nome é Júlia Andrade, né? Você não está vendo aqui o meu rosto, eu vou explicar por quê. Porque eu estou gravando este material sem a minha imagem, porque eu estou gravando do escritório de correções do Turma de redação, né? A gente tem um escritório de correções de texto. Aí a galera fica trabalhando, naturalmente eu vou filmar a galera. Bom, vamos lá. É o seguinte, vai cair na prova algumas dicas que eu trouxe. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, eu trabalhei nos principais preparatórios para concurso, naquela época assim, de grandes concursos públicos, naquela época de muitos concursos e tal. Pense nos nomes principais desses preparatórios, Renato Saraiva e Canal dos Concursos, o que você imaginar. Fiz toda essa escolinha. Agora preste atenção. Vou falar para você sobre 5 assuntos de bastante abrangência, 5 dicas para você enfrentar a discursiva do CESP na sua prova da Polícia Rodoviária, tá bom? Bom, primeiro eu vou falar rapidinho sobre a apresentação do texto. Você sabe que tem que compor um texto com letra legível, seja a letra de forma, seja a letra cursiva, seja a letra misturada, não tem problema nenhum, não é? E você, além de fazer isso, você precisa também, atenção, não é? Organizar suas margens, tem que ser bem executadas, os parágrafos. Quando eu falo de parágrafo, né, surge uma dúvida, ainda pertinente a 2018, uma dúvida bem de 2018. Muitos alunos mandam para mim assim, por e-mail, ou no atendimento do curso. Júnior, tem introdução ou não? Porque alguns professores estão falando que o CESP mudou muito em 2018 na sua prova discursiva, está mais exigente em relação... o CESP está trabalhando com uma dissertação comum, como é que é isso? Gente, alto lá. Primeiro, o CESP não mudou. Vou explicar para vocês que não mudou. O que acontecia era o seguinte, na época em que eu trabalhava com discursiva, assim, alguns anos, trabalhava praticamente quase sozinha, assim, era eu mais uma meia dúzia de professores somente. O que acontecia? Eram anos de muitos concursos públicos. Então, estruturas temáticas que aparecem em 2018 de uma forma mais visível também apareciam naquela época. Porém, você tendo 14 editais por mês, não é? Ninguém parava para prestar atenção. Aí os professores são mais novos, têm a impressão de que o CESP de uns anos para cá mudou. Isso não é verdade, não mudou. O que aconteceu? Em 2018, com o número de concurso um pouco mais reduzido, ou seja, um número mais racionalizado, você fica mais visível o volume de estruturas diferentes na hora que a banca propõe o tema para você, tá? Mas eu vou comentar aqui algumas coisas que são bem interessantes daqui a pouquinho, tá bom? Bom, mas vamos pensar no modelo clássico, que é o que todo mundo, né? Você pergunta para os alunos que vão fazer o concurso, 9 em cada 10 alunos vão saber fazer essa estrutura. O que é? A banca te traz um tema central e te traz tópicos temáticos ou itens temáticos. E você tem que compor sua redação em cima destes itens, preferencialmente, né? E aí vem aquela pergunta clássica, eu faço introdução ou não, professora? E aí, eu faço uma introdução falando do papel da polícia no aprimoramento da democracia ou não? Preste atenção, muitas vezes este tema aqui, ele não passa de uma redundância do que vem nos tópicos abaixo. Você vai ver que aqui, ó, olha só o item 3, pedindo sugestões que possam contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, se você olhar o item 3, ele meio que já come metade do tema que estava lá em cima. Se você olhar, o item 1 está pedindo contribuições da Polícia Federal, né, para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Olha só. Então, fazer uma introdução para uma discursiva dessa daqui é chover no molhado, é uma redundância. Não tem valor nenhum. Júnior, se eu fizer, não muda nada. Se você fez a introdução, fez uma conclusão e compôs a resposta aos tópicos aqui é obrigatória. Isso aqui é obrigatório, não é? Se você compôs essa resposta e mesmo assim conseguiu fazer essas partes sem prejuízo do que vale ponto de fato, sem problema algum, sem problema algum. Porém, não tem valor nenhum. Gastou caneta. Essa é a questão. Quem não fez introdução, partiu para a resposta de 1, 2, 3,
Sim, tá cheio de ex-alunos aprovados aí com praticamente total na estrutura, porque compuseram 1, 2, 3, resposta para todos os itens, sem se preocupar com introdução nem conclusão, porque não havia essa necessidade. Então, veja que eu já estou aqui meio que puxando 1 com 3, né, falando de estrutura para vocês. Daqui a pouco eu vou puxar para 4, mas vamos lá. Esse aqui foi o tema do agente, em 2018, o tema da agente da Polícia Federal. Eu peguei aqui uma proposta, porque por ser carreira policial aproxima mais da PRF, naturalmente. Mas vamos lá. Ocorre que o tema do escrivão já trouxe alguma coisa um pouco mais preocupante e pode cair na sua prova. Pode cair. Por quê? Tema do agente da Polícia Federal não pediu nenhum elemento a mais do que os próprios tópicos temáticos. Tema do TCE-, que acabou sendo feito logo depois, também não. Ministério Público também logo depois, não. Então, a batata quente pode sobrar para a PRF. E tem cara, porque a PRF, quem acompanha todos os concursos da PRF, pega todo o histórico, vai se lembrar do concurso de 2009, né? Embora tenha sido feito pela FUNRIO, se eu não estou enganada. Foi um concurso bastante performático, a PRF sempre inova. Ah, mas 2000, o último concurso da PRF foi o CESP que fez, professora? E não teve inovação? Teve sim, transdisciplinaridade. Por quê? Porque te pediu o conceito de contrabando no item 1 e os demais itens foram itens de conhecimento geral, pedindo os efeitos para a saúde pública, os efeitos que o contrabando gera para a saúde pública e para a economia. O que é isso? Conhecimento geral. Te pedindo sugestões, né, para coibir o contrabando, perdão. Isso não está no Código Penal, não. Sugestões você vê na mídia, vê nas aulas de conhecimentos gerais, nas aulas de geopolítica, por exemplo. Tá bom? Então, isso tudo é o quê? Conhecimentos gerais. A banca fez um misto. 1/3 da prova era o Código Penal. 2/3 conhecimentos gerais. Professora, você acha que o tema vai ser transdisciplinar? Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Vai ser muito difícil não ser. Tá? Transdisciplinar. A banca pode... Veja, porque eu vou até... Já que eu já falei das flores, né? Daqui a pouco eu volto a falar da estrutura. Eu até trouxe aqui um trechinho do programa de vocês, programa de Geopolítica. Ele é muito casadinho, gente. Não vai ser difícil adivinhar o tema de novo, não, do CESP, não. Porque os assuntos escolhidos para a Geopolítica, eles são muito amarradinhos uns nos outros. Por exemplo, você pega o assunto aqui, gestão ambiental, por exemplo, no Brasil. Aí você tem a parte de internacionalização da economia. Você fala, o que tem a ver o CRE com o LE, professora? Tem tudo a ver. O CESP gosta de assunto que está na moda, assunto que mexe com o governo federal, principalmente. Ele adora desconstruir propostas do governo federal. Isso é um clássico do CESP, né? Por exemplo, o Brasil quer sair daquele compromisso com a COP25, ou seja, de sediar aquele encontro do Acordo de Paris sobre o Clima no Brasil. E ainda tem uma coisa maior, né? O Brasil quer até tentar sair do Acordo de Paris, está se estudando essa possibilidade. O que acontece? Você precisa estudar gestão ambiental, que é um assunto muito amplo, mas com foco em clima, porque pode ser assunto da discursiva, é um dos assuntos que o CESP mais gosta. Tem implicação vamos dizer assim, nessa internacionalização da economia? Tem sim. Por quê? Veja o caso da França, né? A França deu uma enquadrada no Brasil, saiu do Acordo de Paris, não tem acordo comercial com vocês, não. Então foi uma questão implica a outra. Você tem, às vezes, acordos comerciais internacionais que têm cláusulas ambientais muito claras, que precisam ser cumpridas. Então, um fator implica o outro. Então, quer dizer, é um fator causa, um fator consequência, do jeito que o CESP gosta de estruturar, né? Vejamos, olha que interessante essa parte aqui, que também geraria um tema. A banca trouxe aqui para você pela primeira vez história da Polícia Rodoviária Federal. E aí você deve ter achado assim engraçadinho. Olha, grandes eventos esportivos, já acabou. Por que o CESP trouxe isso, meu Deus? Né? Aí ele traz atualidade, traz tecnologia e capacitação. E vamos ver. E você vai observar o conteúdo de geopolítica, é um conteúdo muito amarradinho nessa questão do espaço geográfico brasileiro, não é? A construção da nossa estrutura urbana, que é em boa parte, né, devido a movimentos migratórios internos, como o êxodo rural que aconteceu no Brasil, que vai formar as grandes cidades brasileiras, né, levar o pessoal para sair do campo e ir trabalhar na indústria.
Então você tem vários problemas acontecendo, tá certo? Vamos dizer assim, nas cidades, por conta de conflitos, por exemplo, fundiários, né? Conflitos que você vai ter lá no campo, e aí essa questão vai se espelhar de algum modo nas cidades. E aí, gente, o que isso tem a ver com a história da Polícia Rodoviária, professora? É engraçado, né? Eu moro entre o eixo Minas e Rio de Janeiro. Outra hora estou em Minas, outra hora estou no Rio. E eu me lembro de um episódio muito interessante, Copa do Mundo do Rio. Cara, eu lembro que eu chegando de viagem assim, super preocupada, porque eu tinha que dar aula. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar no Rio em plena Copa do Mundo? Eu tinha ficado um tempo fora. E assim que eu cheguei, o trânsito fluindo normalmente, tudo acontecendo. A cidade estava organizadíssima. Então, pode ser que, tanto que estava tão organizada, que o resultado da Copa em pesquisas que foram feitas imediatamente mostravam que os estrangeiros, 85% aprovou vamos dizer assim, o evento esportivo ocorrido no Brasil, achou que tudo funcionou e 93% queria na época, né, pelo menos voltar ao Brasil algum dia. Isso foi pesquisa feita com os turistas. E aí você vê, a Polícia Rodoviária participou disso tudo. Pode ser que os caras montem um tema cruzando exatamente, né, esse exemplo que aconteceu nos grandes eventos esportivos com os problemas, a solução para os problemas que acontecem hoje, ligados aí à violência, à falta de mobilidade urbana que acontece nos grandes centros. Te pede um histórico disso, o que causou isso, né? Te pede sugestões de melhoria. Então, veja, todo o programa está muito amarradinho, mas muito amarradinho, tá? Você vai ver que a questão do campo, e ao mesmo tempo você vai olhar aqui na parte de direitos humanos e cidadania, que virou uma febre no CESP cobrar assuntos que vão ter uma terminologia pautada em direitos humanos, sempre estudar essa parte, né? A responsabilidade do Estado em relação à preservação dos direitos humanos, ou a defesa desses direitos, a absorção que a Constituição fez desses direitos humanos, lembrando que a nossa Constituição Federal é conhecida como Constituição Cidadã, ela é muito embasada na defesa de direitos e garantias fundamentais, não é? A Política Nacional de Direitos Humanos, nós temos muita coisa, o CESP vai cobrar. Eu não estou falando assim, porque a Júnia, poxa, a Júnia é numeróloga, a Júnia é taróloga. Não, é experiência, é convivência. Se você entra no meu canal no YouTube, você vai ver lá os alunos exatamente falando isso. Olha, acertou o tema do TCE, olha, acertou o tema do MPU. Por quê? Não tem nada de adivinho. É uma questão de você estudar muito bem o edital, estudar o que a banca vem fazendo, né? E aí tem tudo aí para vocês. Vejam outras possibilidades temáticas. Quando eu pego a legislação especial, gente, já falo assim, mas você eliminou tudo que tem na legislação especial, tem razão de acertar o tema? Preste atenção, chuchu. Eu não falei para você que o CESP tem mania de desconstruir. Você tem, por exemplo, uma ideia que o governo, uma política que o governo quer empreender, o CESP vai lá e levanta aquilo para sua discussão. Não é que ele vai desconstruir, ele leva para sua discussão, para você observar a validade disso. Por exemplo, você acabou de ver agora, eu falando, vou mostrar para você, senão a gente fica falando sem... Olha só, a responsabilidade penal no Brasil, a redução da moralidade penal e o CESP pedindo um posicionamento em face disso. Será que para a gente diminuir a criminalidade valeria a pena reduzir a moralidade penal? É isso que o CESP quer saber. Ele levou para você discutir isso. Você vai ver que o tema olha só, do agente, ele vai pedir para você trabalhar aspectos de aprimoramento da democracia, mesmo mexendo com a polícia. Aspectos de respeito aos direitos humanos. Isso aí vai, olha só, e olha quantas vezes a banca perguntou isso, não é? Umas 2 vezes, 3 vezes, praticamente 2 vezes na redação. Então por aí vai, é o caminho, não tem jeito, não tem como fugir. Tem que ser inteligente. Então você pega, por exemplo, Estatuto do Desarmamento. Nós temos, né, o atual governo eleito, ele tem vontade de ceder para o cidadão de bem, cidadão comum, a liberação do porte de arma. Você precisa estudar sobre isso. Não só entender a lei, mas estudar as implicações sociais. Quando você for estudar, não fique só na opinião, vai buscar provas. Você precisa de provas, números sobre isso, né? Crimes ligados à tortura, sim, o Brasil, cada vez mais,
né, vem sendo apontado aí exatamente por conta do... Pode ser qualquer coisa, combate à criminalidade, qualquer coisa, né? Você tem a superlotação dos presídios, você tem... Os presos submetem uns aos outros à tortura, submetem agentes, né, penitenciários à tortura, etc. Então, há sempre esse risco, você precisa estudar a tipificação, as espécies de crimes de tortura, né, exatamente os seus tipos, a tortura, castigo, etc. Né? Estatuto da Criança e do Adolescente, a PRF tem um trabalho maravilhoso que é o desbaratamento da exploração sexual de menores. Veja a implicação disso daí. Isso tem a ver com o curso de capacitação da PRF. Isso tem a ver com tecnologias. Tá lá na história da PRF. A banca pode fazer uma ligação entre esse assunto e o que está ali para você estudar. O sistema de drogas, por exemplo, né? Então, quer dizer, será que vamos ter um endurecimento desta lei? Pode ser que ela volte a ser uma lei punitiva, porque agora ela é muito embasada para o usuário, principalmente na questão da saúde pública. Então você pode estudar isso aqui, porque PRF faz muita ação, tá certo? De combate ao comércio, ao transporte de drogas. Então você tem que entender isso daqui, né? Situações que você vai ter um agravante ou uma majorante, alguma coisa nesse sentido. Lei de crimes como o meio ambiente, contra o meio ambiente, a PRF atua. Opa, cuidado que você está ouvindo falar de meio ambiente aqui. E lá em geopolítica está lotado de situações ligadas ao meio ambiente. Tem vários assuntos ligados à gestão ambiental, você tem problemas que são decorrentes de conflitos agrários, estão aqui no meio. Né? Pense na última fronteira, por exemplo, agrícola do Brasil. Os conflitos com os indígenas têm acontecido ali, conflitos com pequenos agricultores. Né? Isso tudo aí vai gerar matéria para o cara fazer um entrecruzamento e montar temas. Tá? Por exemplo, a gente trouxe aqui no nosso... A gente tem 2 cursos no Turma, vou mostrar para vocês aqui. Nós temos o curso completo, que envolve 4 discursivas, até é bom de anotar. Envolve 4 discursivas, né? Envolve aula teórica para você conhecer toda a variedade de propostas temáticas que o CESP traz para você, não é? Que tudo que aconteceu em 2018, principalmente, que houve uma concentração maior da diferença de temas. Então você tem uma aula falando sobre isso, você tem uma aula de estruturação. Esses 4 temas são todos orientados, são comentados, tem chave de resposta, não é? E você tem também o português em provas comentadas do CESP, prova de 2018. Porque não é só trabalhar discursivo, a gente precisa ter certeza que o nosso aluno vai chegar lá, né? Então, esse preço aqui tu pode dividir em 3 vezes, pode dividir em até 12 vezes, aí acho que incide alguma coisa. Mas tu tem também o treino. Para que serve o treino? Quando você já conhece bem o CESP, você pode enfrentar os treinos, 5 correções, mesma coisa, todas as correções são orientadas, certo? Então, às vezes o aluno fala assim, Júnior, mas eu estava olhando lá, eu tenho que redigir em Word, não dá para fazer manuscrita? Dá sim, você pode fazer manuscrita também. Porém, a gente não abre mão da sua redação digitada porque a gente não é hipócrita. Como assim? Gente, hoje o Turma é um curso em que a gente tem muito mais autonomia para trabalhar. Então, os professores dizem o que precisam tendo seu plano didático. Então, por exemplo, ali no Turma, por que a gente prefere o texto digitado? Porque hoje a coerência é tão importante no CESP, né? É um quesito de análise do CESP que a gente precisa saber, precisa ler a coerência do seu texto e do seu conteúdo. Mas nada impede de você mandar a sua redação manuscrita. No dia do concurso você vai ter que fazer rascunho, bem ou mal. Não dá para trabalhar na bagunça, né? Eu nunca faço rascunho. Senhor, tenha poder nesta causa. Tem que ter tempo para o rascunho. Tá? Não é uma questão tão simples assim, não. Então, quando a gente fala desse assunto coerência, eu vou citar um caso bem simples, ó. A gente ficou falando de introdução, né? Se tem introdução, se não tem. Tá, eu vou mostrar para você aqui, ó. Por exemplo, aqui nós trouxemos uma situação, vou pegar outra aqui, que é um trecho de um dos temas que foi trabalhado no curso completo. Nesse trecho aqui, desse tema, a gente pede para o aluno dissertar sobre a lei do desarmamento
E a gente pede um posicionamento dado de forma clara e fundamentada. Então, esse posicionamento, ele vai ficar situado onde? No início? No fim? No meio? Bom, vamos analisar cada caso. Se seu parágrafo inicial tiver característica de introdução, por exemplo, aqui está falando sobre a evolução dos aspectos criminais acerca do uso e comércio de armas. Então, você vai falar de alguma coisa que evolui, vai ao passado e vai voltar para o presente. Quando você faz este movimento, o seu texto tem caráter introdutório. Este item tem caráter introdutório. Se ele tem caráter introdutório, você não precisa usar o seu posicionamento como introdução. Se você usar, sem problema, sem problema. Porém, quando você chega ao item 3, o item 3 é bastante normativo. Ele pede a distinção entre posse e porte de arma de fogo, considerando circunstâncias dos tipos penais. Quando eles pedem isso aqui, a distinção entre posse e porte, isso aqui é um elemento normativo, isso não tem caráter de fechamento. Então, se você me monta uma introdução aqui, né, indicando o seu posicionamento, termina com este último tópico aqui, a banca pode tirar uma notinha aqui, ela sempre tira, o que ela faz? Ela pega essa nota aqui, geralmente divide por 3, então dá 3 pontos, e daí divide por 2 pontos, 1,5, ela te tira 1,5 ponto, porque falta de coerência na estrutura, coerência dissertativa. Você teve introdução, mas o texto não finaliza, ele termina num tópico que é muito normativo. É diferente do tópico que aconteceu aqui na APF, que eu tenho alunos que pegaram tanto esse posicionamento e construíram uma introdução, ou construíram uma conclusão, ou colocaram o posicionamento dentro dos próprios tópicos. Pode acontecer isso também. Mas por que no concurso da PF a banca deu nota para esse meu ex-aluno que transformou o posicionamento em introdução, transformou o posicionamento em conclusão, ou inseriu o posicionamento no meio dos tópicos, aqui na abordagem dos tópicos? Por que isso pode acontecer? Porque quando você olha para o item 1, veja só, proteção da criança e adolescente pelo Estado. O item 1 é bastante abrangente, ele tem aspecto introdutório. Quando você olha para o item 3, é um clássico do CESP, é perguntar o papel do Estado ou sugestão de medidas, ou te pedir sugestões para você diminuir uma violência, qualquer coisa assim. Esse caráter aqui é caráter de conclusão. Portanto, se o tópico 1 e o tópico 3 exercem papel de abertura e de fechamento, respectivamente, da sua discursiva, o que vai acontecer com o seu posicionamento? Ele pode vir em qualquer passagem. Em qualquer passagem. Ele pode vir no início, ele pode vir no final, e ele pode vir embutido nos tópicos também. Tem redação de aluno que fez isso, tem redação de aluno que fez o plano B, e tem redação de aluno que fez o plano C ali, e inseriu o elemento ali dentro dos tópicos. Entendeu, gente? Então, são essas as questões que hoje têm pesado bastante na discursiva, não é? Você vai ver que aqui, olha só, esse tema aqui foi da EMAP, né? Desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Por isso que eu até citei para vocês ali. A banca, em vez de colocar em forma de tópicos, ela coloca os tópicos, mas vai colocá-los na horizontal, né? É um modelo que a gente chama de modelo distributivo de construção do tema, como aconteceu com a BIM, por exemplo, né? A BIM pedia para falar sobre 4 eixos de um documento de inteligência chamado ENINT. Então, você tinha lá 4 eixos. Era para você falar sobre o eixo 1, o eixo 2, eixo 3, eixo 4. Só que ela não perguntou assim. Ela perguntou quais são os 4 eixos, depois item B, para você apontar um objetivo para cada eixo, e item C, 2 desafios referentes a cada objetivo. Quem resolveu cumprir tópico a tópico teve mais dificuldade, porque era chamado tema distributivo. Bastaria você pegar o eixo 1, colocar um objetivo e citar seus 2 desafios. Pegar o eixo 2, outro objetivo e 2 desafios. Né? E assim a gente tem lá aluno que conseguiu o seu total de pontos, acho que foram 40 pontos nessa dissertativa da BIM. Enfim, o que se tem que fazer é prestar atenção na pergunta, tá certo? Para que você possa desenvolver bem o seu tema de uma forma coerente, tá? Se tiver alguma dúvida, isso aqui é o nosso WhatsApp, 329988876661. Fale com a Malu, que é a nossa atendente. A Malu tá lá
e vai ver para você qual é a questão que você precisa saber um pouco mais sobre CESP, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado desse Vai Cair na Prova. Foi bem rapidinho, né? Falei bem rápido aqui com vocês. No curso eu vou de forma um pouco mais lenta, sempre demonstrando, porque discursivo, o mais importante para o professor teorizar sobre discursivo, ele tem que pegar uma redação e te mostrar. Uma redação aprovada em concurso e te mostrar. No curso tá lotado disso, a gente faz isso com bastante frequência, tá bom? Beijo grande para você, sucesso no seu concurso aí em 2019.